e agora, qualquer um que chegar, agora está o Stabile lá, o que tem que fazer, além de olhar para o time, ter uma conta equalizada ali, não ter gastos a mais do que tem a receita, é olhar para a base. O Palmeiras só começou toda essa revolução quando o Paulo Nobre começou a profissionalizar a base. Deixou de fazer goleiro e começou a fazer o quê? Fazer o time inteiro. Fez o time inteiro. Vende zagueiro, vende lateral, vende atacante, vende centroavante, vende de meia. Vende de tudo. Só não vende goleiro que não tem valor no mercado. O Corinthians não. Sabe por quê, Veloso? O Corinthians entrega o seu grande diamante pros times. Mas é por isso que tem que começar por aí. Tem que começar por aí. Acerta a base, profissionaliza. Porque a estrutura, o Corinthians já conseguiu montar da base. Então, acerta, profissionaliza a base do Corinthians. Põe um profissional competente, que traga atletas, que desenvolva esses atletas, porque a gente sabe e que 80%... que a base do Corinthians tem muitos problemas. E outra coisa, 90% dos direitos econômicos de qualquer jogador da base é do Corinthians. Não é de empresário, não é de subcelebridade, não é de mãe, não é de pai, não é de Maria Chuteira, não é de ninguém, irmão. E o Corinthians... É do Corinthians, mas vocês não fazem isso. E o Corinthians tem um ponto positivo. Qual seria? Para fazer esse tipo de reformulação. Esse cara aí, ó. É o Dorival Júnior, irmão. O Dorival. Além de um nariz grande, ele tem um bom olho também para isso. Mas ele não vai tem buscar jogadores... E que, por sinal, vai ficar no Corinthians. Vai ficar no Corinthians. Ele pode ajudar muito o Corinthians nesse momento de buscar esses jogadores em outro estado, em outros times, trazer jogadores... Porque... Se o Corinthians for só nessa daí da base também, nesse momento, não se sustenta. Não, Veloso, mas você tem Mateuzinho, você tem André Ramalho. Deixa, tem que mesclar. Você tem que mesclar. E esses jogadores dá pra ficar. O Dorival pode fazer isso. Meu irmão. O Dorival, eu lembro, ele foi buscar o Jailson, que era reserva do Ceará. Então ele tem um olho pra ir buscar um cara que não tá sendo aproveitado. O que não pode é o Thales Magno ficar... E o Guinegão... ganhando uma bala e não produzir nada. Isso não pode. Ou não, Rosinei? Concordo com vocês plenamente. Não dá para o Guinegão ficar no banco de reserva, ou nem mesmo ir para um jogo, né? E aí você vê um Thales Magno que não conseguiu entregar aquilo que se esperava dele, porque se esperou muito do Thales Magno. Vamos lá. Esperou muito, mas ele não conseguiu seu raciocínio. Quanto tempo que o Charles está no Corinthians? Um ano. Um ano. O André agora, volante, ele vai ser titular do Corinthians. Pra que eu vou ficar pagando 300 conto pro Charles se eu tenho um André da base? Exatamente. Porque se o Charles fica, eu arregaço com o André. Exato. Eu perco um talento, eu perco um ativo. O Rian, menino também. Então, não dá mais pra ficar assim, cara. Exatamente. Ou não, Rosinei, você que veio da base do terrão. Mas é isso. Eu acho que também na base hoje, o trabalho tem que ser bem feito. E também fazer com que os jogadores entendam o que é a origem do Corinthians, o que é jogar no Corinthians. Não adianta você trazer qualquer jogador para a base também, porque muitas vezes esse jogador nem vai chegar no profissional. Então, assim, entender o que é o Corinthians, ter a identidade do clube. Na sua época, quem se tornou jogador grande igual você? Vários, hein? Jô, Buda, Elton, Dinelson, Elton da esquerda. Que virou ídolo lá na Arábia, não foi? Lá de Maceió. Betão, Betão. O William, que tá no Grêmio. Lulinha, Dentinho. Everton Ribeiro. Teve vários. Então o Corinthians tem o DNA. O Nenê do Posto, o Corinthians tem esse DNA. O que a gente não pode é ter o DNA do Augusto, do Andrés, do Duílio. Que, por sinal, o Duílio vai fazer o que hoje? Vai prestar um depoimento ao Ministério Público do Estado de São Paulo a respeito dos gastos supostamente pessoais no cartão corporativo. E isso quer dizer que o Ministério Público já tem todas as faturas. Por quê? Porque quando eu disse aqui, nos Donos da Bola, que o Corinthians fez um BO, boletim de ocorrência. Sabe por que o Corinthians fez? Vocês aí do GE. Sabe por quê? Que, por sinal, parabéns vocês. Eu gosto de vocês, cara. Eu adoro... O Bruno Cassucci que fez tudo isso aí. Que, por sinal, esse menino vai para a seleção agora. Tá lá em Londres. Ele tá em Londres. Saiu agora e vai para a seleção. Esse menino aí. E quem tá entrando no GE é o menino que é do meu timão. Como é que chama ele? Não tô sabendo. Não, eu tô. Só fala o nome dele, que era namorado da Tati. O Vitor Scaroli? O Vitor. Eu sei as coisas que acontecem aqui, irmão. E parabéns para contratar esse menino, que ele é monstro. Ele é bom pra caramba do meu timão. Monstro. Como é o Luan, como é o Jacobuti da Rádio Craque Neto, meu irmão. E como são os que trabalham aqui. Não são todos também. E nem lá também são todos da minha rádio. Mas a gente tem que dar oportunidade para essa molecada. E essa aqui é a verdade. Aí você pega um Corinthians que não dá essa oportunidade. Aí vem o Duílio, que aí ninguém sabia
onde estava a fatura dos cartões. Aí o que o Corinthians fez? Um BO, boletim de ocorrência, para saber quanto que se gastou. E não vai ser só o Duílio ouvido, né? Quem mais vai ser ouvido? Começa agora a investigação do mandato do Duílio. Em seguida vem a investigação do mandato Augusto, mas ainda nessa etapa do mandato do Duílio, o Denilson Grilo já foi ouvido. Era o motorista do Duílio Monteiro Alves, um dos seguranças do Corinthians, cujo nome consta em algumas das faturas. Então é o seguinte, sabe o que tem que acontecer com o Corinthians? Parar com isso, né? Parar de polícia, de Ministério Público, de não pagar salário, de ter nome sujo na praça, de ter que ficar emprestando dinheiro para banco, emprestar dinheiro. Não pode mais. Um clube que leva 40 mil pessoas todo jogo, não pode mais isso. E é isso que o Osmar Stabile está tentando fazer. Tá aí o Garro também, que em 33 jogos, sabe quantos gols ele tem no Brasileiro? 2. Nenhum. Nenhum ainda? Nenhum. Tem 2 na temporada. Tem 2 na temporada. Na temporada. Na temporada. É pouco, né? É Pouquíssimo. muito pouco. Então, a gente falou aí, a gente nem ia começar muito com isso, né? No problema. Vou fazer 7K, depois eu vou mostrar a matéria. Quem fez a matéria? Ô, deixa eu falar uma coisa. O Luiz Ceará ligou pra mim ontem, um beijo pro Ceará, LC. O Decilo, que foi fazer, fez todos os exames, né? Que eu falei ontem aqui. Ele fez os exames todos, aí quando foi lá fazer a cirurgia de vesícula, que vesícula também não serve pra nada, viu? Serve pra nada. Serve pra absolutamente nada. Aí, a hora que foi, o médico falou, não, pode ficar aqui, irmão. Tá morrendo do coração, o Decilo. Tá morrendo, irmão. Suas veias tá tudo entupida, pá. Ficou pra hoje. Acabou de ligar pra mim antes do programa. Colocou 2 stents. Graças a Deus, um beijo para todo o pessoal, para todos os médicos, cardiologistas. Um beijo no coração. Meu pai também fez cateterismo hoje, 7 horas da manhã. Tá legal, pai. Pai não teve que fazer cateterismo. Graças a Deus, o sangue tá bombando. Cuidado aí, pai. John Way, pá. Cuidado aí, pai. Imagina meu pai com 2 stents, do jeito que é louco. Aí ele fez. Que bom que ele botou stent, hein, pai? Que bom pra caramba. Então fica na sua, pai. E sem tadala, hein, pai? Sem tadala, que tá tomando muito tadala aí na posse e tá dificultando a minha vida aí quando eu vou pra posse. Que bom que o senhor tá bom, pai. Um beijo pro senhor, fica com Deus. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo programa Os Donos da Bola, apresentado pelo ídolo corintiano, Craque Neto. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir todas as informações. Vamos falar um pouquinho, né, do Dorival Júnior, Fabinho Soldado, da base do Corinthians, Transferban, política, contratação, lista de dispensa, né? Tem muita coisa boa pra gente falar. Vamos iniciar falando um pouquinho de Dorival e Fabinho Soldado. Ambos estão pressionados no Corinthians. Fabinho Soldado está sofrendo uma pressão muito grande pelos conselheiros e parte da diretoria quer a saída do Fabinho Soldado para ano que vem. Não quer a continuidade, mas Fabinho Soldado tem o respaldo do presidente Osmar Stabile. Mas a informação é, se o Corinthians conquistar a Copa do Brasil, Fabinho Soldado e Dorival Júnior continuarão para a temporada 2026. A contrário senso, ambos deixarão o Corinthians. Vejo muita manifestação que tem gente, ídolo corintiano, né, pedindo aí o retorno do Tite. Mas a gente não pode esquecer que o Tite, por 2 vezes, ele foi procurado pela diretoria do Corinthians e o Tite disse não. Então, assim, alguns torcedores também apoiam o Tite, outros torcedores também não gostariam mais porque o Tite disse não para o Corinthians. Um momento caótico que o time está vivendo, precisaria da ajuda do Tite, e o Tite disse não, nem preocupou com o Corinthians. Mas Fabinho Soldado, juntamente com Dorival Júnior, já montou o planejamento para ano que vem. E dentro desse planejamento está um ponto muito importante que é contratação. Fabinho Soldado e Dorival Júnior já têm os nomes para ser contratado ano que vem. Um deles é Cebolinha do Flamengo. O Corinthians está estudando essa possibilidade de fazer uma oferta ao Cebolinha. Não só o Cebolinha, tem mais jogadores que o Corinthians está na lista. Só que a gente não pode esquecer de um detalhe muito importante.
o Corinthians ainda tem um transfer ban para ser pago. O Corinthians não pagou o transfer ban e pode até sofrer um outro transfer ban, porque o Corinthians deve o Matias Rojas em torno de 41 milhões. Contrato mal feito pela diretoria do Corinthians, porque não pagou algumas verbas salariais, né? Como direito de imagem e uma série de outra coisa. E aí o Matias Rojas acionou o Corinthians na FIFA e o Corinthians está agora negociando com o atleta para pagar parcelado. A informação é que o Matias Rojas não vai aí querer que o Corinthians sofra um outro transfer ban. Aceita receber parcelado. Ponto. Vamos lá. Só que para receber parcelado, o Corinthians precisa de quê? Pagar. E o Corinthians hoje é visto no mercado como um péssimo pagador. Não é de hoje. O Corinthians, para pagar o Ranieri, deu o maior trabalho ao Cuiabá. O Cuiabá acionou a Corinthians na Corte Arbitral do Esporte. Agora o Corinthians quitou a dívida, né? Fecharia. Mesmo assim, o Corinthians teve aí problemas para pagar aí o Ranieri. Então o Corinthians tem muita dívida, pode outro jogador acionar o Corinthians na justiça. O Corinthians hoje é um clube que deve aí em torno de 2,7 bilhões, uma dívida impagável. E a informação que até o final do ano o Corinthians vai chegar a 3 bilhões. Cara, o que está acontecendo com o Corinthians? Gente, e o problema do Corinthians não é hoje somente. O Corinthians já vem com problema de dívida há vários anos. Agora entra presidente, sai presidente e a dívida só aumenta. O Duílio Monteiro Alves disse que, olha, no meu mandato a gente pode até não conquistar nada, mas a gente vai liquidar a dívida do Corinthians. Falando em Duílio Monteiro Alves, o Duílio prestou depoimento ao Ministério Público na data de ontem. Então o Ministério Público viu indícios e ouviu aí o Duílio Monteiro Alves. Então, Corinthians André Santos gastando dinheiro no cartão corporativo. Segundo a matéria do GE, o Duílio Monteiro Alves também gastou dinheiro no cartão corporativo do Corinthians, né? A gente viu um momento caótico onde a política do Corinthians, os ex-presidentes do Corinthians, elevou a dívida do Corinthians. Em 1 ano e 5 meses, o ex-presidente do Corinthians, Augusto Melo, aumentou na dívida do Corinthians aproximadamente 800 milhões. Cara, aonde o Corinthians vai chegar? Cada presidente que entra só onera o clube. É complicado. Peraí, como é que o Corinthians vai contratar? Me explica. Aonde o Corinthians vai arrumar dinheiro? E o Dorival veio pro Corinthians com aquele combinado do Corinthians, dá para ele entre 4 a 5 reforços. O Corinthians até hoje só deu o Vitinho, só contratou o Vitinho, que é um jogador, com todo respeito, para compor elenco. Não é jogador para vestir o manto sagrado do Corinthians e ser um titular absoluto. Corinthians precisa contratar jogador, porque se o Corinthians for o campeão da Copa do Brasil esse ano, que tem essa possibilidade, mesmo o Cruzeiro tendo um time mais qualificado que o Corinthians, Dorival é expert aí em Copa, em campeonato de mata-mata. Então o Corinthians pode ganhar do Cruzeiro e vencer Fluminense ou Vasco no Rio de Janeiro e levantar o caneco da Copa do Brasil. E aí o Corinthians para o ano que vem precisa ter um time muito mais qualificado que tem hoje. Senão vai ser vexame novamente, igual o Corinthians foi esse ano, que o Corinthians ano passado conseguiu ir para a pré-libertadores e o Corinthians foi eliminado na pré-libertadores com uma folha salarial de quase 40 milhões mensais, né? Complicado. O Corinthians esse ano conseguiu ir para o grupo de fase. Grupo de fase da Libertadores. Então, o Corinthians precisa terminar essa reta final do Brasileirão de forma maestral e conquistar o Brasileirão. E Dorival Júnior, como o Veloso mesmo disse, precisa oportunizar
né? Esses garotos da base. Não pode você ter um Thales Magno e um Romero que ganha milhões, né? Ganha milhões, e ter um Guinegão que ganha pouco, em torno aí de 20 mil até hoje, tá jogando pra caramba, e deixar o jogador sem ter mais oportunidade. O Corinthians tem vários jogadores bons na base. O que falta é o quê? É dar oportunidade. E a gente sabe que o Dorival é um expert para isso, para dar oportunidade jovem da base, jovens talentos. E o Corinthians hoje tem uma base muito boa e precisa dar oportunidade. Só assim que o Corinthians vai criar aí um patrimônio, depois vai poder vender esses jogadores, faturar muito e elevar aí a saúde financeira do Corinthians, que hoje está no fundo do poço. E aí, Fiel, o que vocês acham? O Dorival Júnior deve dar mais oportunidade para a base do Corinthians? Use espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário, deixa o like, deixa o hype, deixa a inscrição no canal, ativa o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.